Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, pelo menos na medida do possível, né? E que estejam aí cuidando com o distanciamento social, ok? Bem, gente, então hoje a gente continua aí as nossas aulas sobre desigualdades e hoje a gente vai abordar a desigualdade econômica. Beleza, galera? Vamos lá? Então, galera, para a gente entender um pouquinho aí o que é essa desigualdade econômica, a gente precisa entender que no Brasil a gente tem uma distribuição de renda e também de recursos, né, que não é nada igualitária, né, e isso vai gerar uma série de problemas para a nossa sociedade, né. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, que têm acesso à saúde, à educação, à segurança, à alimentação, né, a imóveis. E a gente tem uma parcela muito grande da nossa população que não tem acesso a esses recursos, sabe, que são básicos. Né? Então, se a gente pensar que no Brasil ainda tem gente que morre de fome, ainda tem gente que não tem onde morar, né? Isso é muito grave. Né? Isso gera o que a gente chama de injustiças sociais. Né? Então, a gente tem distorções na nossa sociedade que fazem com que a gente tenha essa sociedade absolutamente desigual. Né? E é claro que isso vai ter problemas para a nossa sociedade. Né? E uma delas é o quê? É a constituição de uma sociedade super violenta. Né? Então, quando a gente se assusta em ver nos noticiários, por exemplo, pô, olha só quanto homicídio tem aqui no nosso país, quantos casos de roubo, de furto. Tudo isso, gente, tem a ver com essa sociedade super desigual, que as pessoas têm oportunidades muito diferenciadas. Né? Que se a gente olhar, por exemplo, para o histórico da educação no país, faz muito pouco tempo que a educação se torna pública. Ainda há uma diferença muito grande de pessoas com acesso ao ensino superior. Então, até hoje, a gente ainda tem muito menos alunos, por exemplo, vindos da escola pública, chegando na universidade, muito menos do que alunos que vêm das escolas privadas. Né? E isso não quer dizer que os alunos da escola privada são melhores, não, quer dizer que eles têm muito mais oportunidades, e isso gera uma distorção na nossa sociedade, porque uma sociedade democrática não pode ser assim, né? Ela precisa ser igualitária, ok? E aí alguma coisa importante para a gente não esquecer, lembram quando a gente falou das sociedades de consumo, né? São essas sociedades modernas e tal. É importante, gente, a gente entender que é esta desigualdade que gera violência e não a pobreza. Para a gente não começar a achar, então, que para acabar com a violência, a gente precisa acabar com o pobre. A questão não é essa. A questão é, a gente já sabe, por exemplo, que tem algumas sociedades, por exemplo, em alguns locais na Índia, em que todo mundo é pobre, não há uma desigualdade. Você tem uma quantidade, locais com muita gente pobre e com uma tendência à violência em níveis muito baixos mesmo. Então a gente sabe já que o problema não está na pobreza, não é a pobreza que gera violência. Muito pelo contrário, é a desigualdade, é essa disparidade, é essa diferença tão grande entre quem é mais rico e quem é mais pobre no país. Ok, galera? Aí, um memezinho para vocês aí, vejam só. Olha só o que que fala ali em cima da, do meme aí da imagem, ó. Pesquisa aponta que 0,7% da população mundial detém 41% da riqueza, ou seja, menos de 1% da população mundial tem quase metade da riqueza total. Né? Então, sobra aí para mais de 99% da população só a outra metade. Né? Então é óbvio que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, um mundo extremamente desigual. Né? E não é à toa que a gente tem tantos problemas aí. E aí
Vejam aí no desenhinho, né, o carinha falando ali, você havia me perguntado em que lugar você nasceu. Eu diria que foi mais ou menos por aqui. Vejam, fora da pirâmide, né, de tanta desigualdade que ele apresenta. Ok, galera? Vamos continuar e agora vamos então tentar entender um pouquinho os motivos aí dessa desigualdade. Então, galera, quando a gente está falando aí da desigualdade econômica, a gente não pode esquecer, por exemplo, dos fatores históricos. Né? A gente não pode esquecer que a gente eh, foi um país que, quando foi colônia de Portugal, a ideia de Portugal não era desenvolver a nossa nação, não, era simplesmente vir para cá, ver o que, que a gente tinha de bom e levar embora. Né? Então foi assim com o pau-brasil, foi assim com a cana-de-açúcar, foi assim com ouro, prata, foi com tudo que a gente tinha de bom, que eles descobriam que a gente tinha, eles levavam embora. E não estavam nem aí para a nossa sociedade, não estavam preocupados em desenvolver, né, em desenvolver as nossas cidades e tal. Tanto que a gente sabe que o país mesmo só começa a ter algum tipo de desenvolvimento quando a família real vem para o Brasil. Né? Muito depois do Brasil, né, eu não gosto do termo aí descoberto, né, mas muito depois dos europeus chegarem aqui e se instalarem. Ok? Então é claro que isso tem efeitos na nossa sociedade, né? Porque a gente já demorou muito para se modernizar, para entrar na era moderna. Né? Então, tudo isso vai ter impactos também nas nossas práticas políticas, nas nossas práticas econômicas, né? E isso gera essa desigualdade brutal, ok? Como eu falei para vocês, várias práticas políticas vêm lá desse período colonial, depois imperial e tal, e se mantém muitas vezes até hoje. Então, práticas como o clientelismo, né, que nada mais era do que trocar os votos, né, os políticos trocavam os votos para quem pudesse, então, em troca de favores, né, trocava voto em troca de favores, e com isso a gente não tinha exatamente uma votação muito legítima, digamos assim. O próprio coronelismo, que a gente já sabe aí, que essa questão de grandes latifundiários, né? O Brasil até hoje, não dá para esquecer, até hoje é um país que tem um agronegócio muito forte. Né? Então, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros tomavam conta, né, da política, decidiam os rumos de como as coisas iriam acontecer ou não. E é claro que sempre pensando em privilégios próprios. Né? Então, tudo isso são práticas que a gente chama de patrimonialismo, né, que é essa prática de tratar o Estado, né, tratar o que é público, né? Porque o Estado é a organização que cuida do que é público, né? Então tratar a coisa pública como se ela fosse privada, né? Então olhar para o Estado como se ele fosse feito para me dar privilégios, né? E aí, claro, tirar os direitos de várias outras pessoas. Né? Então, a desigualdade é fruto já dessas práticas muito antigas, mas que até hoje se perpetuam. Né? E aí, como eu falei para vocês, tudo isso leva a um país que demora muito para se modernizar. Até hoje a gente tem, por exemplo, um parque industrial muito pequeno, né? A gente ainda depende de um comércio muito pequeno. Né? A maior parte dos empregos no Brasil são do pequeno comércio. A gente ainda não tem, por exemplo, uma industrialização muito forte, e aí a gente tem que ficar comprando coisa de fora e tal, vendendo produtos mais baratos, né, a matéria-prima, e aí tendo que comprar as matérias industrializadas, e aí a gente paga caro e isso gera mais e mais desigualdade. Ok, galera? E aí também, né, todas essas práticas que a gente viu aí de patrimonialismo e tal, também geraram uma democracia muito frágil, né, em que a gente demorou muito tempo para ter direitos. Né? Então, por exemplo, a educação se torna pública só depois aí
da Constituição de 88, né? Essa obrigatoriedade do Estado manter a educação, a própria saúde, né? O Sistema Único da Saúde vem com a nossa Constituição de 88. Então, a gente demora muito para estender direitos a toda a população, né? Inclusive, com o voto para toda a população, a gente demora muito tempo para acontecer tudo isso. Então, é óbvio que tudo isso vai levar a uma a um quadro de uma desigualdade econômica brutal, né? E isso, claro, tem efeitos na nossa sociedade, né? E aí, só para vocês verem, aí, olhem só essa imagem, né, em que a gente tem, de um lado, né, vejam só aqui, um condomínio de luxo, né? Olha só como a gente convive, como a gente chegou a naturalizar tanto a diferença econômica, que a gente consegue conviver aí num condomínio de luxo ao lado de uma favela, né? Quer dizer, pessoas completamente ricas, com acesso a tudo e tal, e do outro lado a galera sem nada, né? E a gente aí vive, né? Isso é muito comum nas grandes cidades, isso acontece e ninguém percebe o quanto isso é complicado. Ok, galera? Vamos lá. Aqui só mais um dado, aí, mais alguns dados só para a gente pensar um pouquinho, né? Então vejam só, essa pesquisa aqui é de 2013, então é claro que esses valores mudaram, mas a distribuição permanece a mesma, né? Então se vocês olharem aqui, ó, 66%, né? Então que dá a base da pirâmide mais a metade aqui, em 2013 ganhavam até R$ 2.034, né? Ou seja, mais da metade da população ganhando muito pouco, né? Então, mais da metade da população, até hoje a gente sabe, mais da metade da população no Brasil não chega a 3 salários mínimos por família, não é por pessoa, é por família. Então, é claro que tudo isso tem impacto na vida das pessoas, né? E é claro que essa desigualdade econômica gera, como a gente já viu, vários problemas, né? Talvez o pior é esse índice de violência tão alto. Ok, galera? Aqui mais um memezinho aí para falar daquela ideia da meritocracia, aquela ideia que todo mundo fala, basta você se esforçar. Será mesmo que basta todo mundo se esforçar? Será que dá certo isso, gente? Será que essa é a receita que vale para todo mundo? Será mesmo, quando a gente olha uma criança, olha o tamanho dessa criança carregando tudo isso, será que dá para a gente dizer que ela não se esforçou? Será mesmo? É isso que a gente pode pensar? Né? Então, tem muito mais a ver com uma dificuldade, né? Com uma distribuição completamente desigual de oportunidades, do que falta de esforço das pessoas. Né? Então, o problema é muito mais estrutural do que individual. Não adianta a gente querer que o indivíduo resolva tudo. Né? Esse é um problema da sociedade inteira, não é só de um indivíduo. Tá, galera? E aqui também mais um memezinho que eu acho bem interessante, que ele fala aqui, ó, por favor não romantizem a miséria. Uma mãe que vende bolo de pote, de porta em porta, não é uma empreendedora ou uma guerreira. Ela é uma pessoa desesperada que pode estar passando fome em casa. Pode apostar que ela preferiria um emprego estável com garantias. Então, só para a gente não entrar, às vezes, nessa ideia de ficar dizendo que, olha, aquela pessoa e tal se esforçou demais e tal. Na verdade, ninguém tinha que se esforçar tanto, não devia ser um sacrifício tão grande para ninguém. Né? Todo mundo deveria ter os mesmos direitos. Né? Se todo mundo tivesse os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, aí sim a gente poderia pensar numa sociedade mais igualitária, mais democrática, né? E que respeitasse aí a dignidade de todas as pessoas. Tá? E não dá para a gente ficar aí romantizando, achando bonito as pessoas terem que abrir mão de tudo para conseguir sobreviver. Né? Não é isso que é. Isso não tem nada de bonito, isso é muito triste para a nossa sociedade. Ok, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre a desigualdade econômica. Beleza, galera?
É isso, até mais, né? Até a próxima aula. Se cuidem. Qualquer dúvida, entrem em contato. Um abração aí para vocês.